Muitas vezes, a gente lê textos antigos achando que são só aquelas listas chatas e secas de regras, né? Ou apenas velhos rituais religiosos que ficaram lá no passado. Mas e se um desses textos for, na verdade, um manifesto explosivo? Bom, bem-vindos a esta análise, onde a gente vai transformar os dados e as fontes históricas de Êxodo 12 em uma jornada fascinante. Hoje, a gente não vai olhar só para um rito antigo, não. Vamos mergulhar no que é, literalmente, uma declaração de independência política, econômica e cultural super dinâmica. Um verdadeiro manifesto antigo de libertação. Então, vamos direto ao ponto e mapear a nossa jornada. A gente vai desconstruir esse texto em 6 passos fundamentais: a certidão de nascimento, reescrevendo o tempo, uma afronta teológica, o sabor da pressa, o julgamento dos deuses e, por fim, a grande fuga. Vamos ver como um povo completamente quebrado conseguiu reescrever as regras do jogo. Passo 1. A certidão de nascimento de uma nação. Para começar a entender tudo isso, a gente precisa ter noção da magnitude da coisa lá no contexto do Antigo Oriente Próximo. Esse texto não é só uma notinha de rodapé na história, é o estabelecimento da própria identidade fundacional de Israel. Para os leitores daquela época, ler isso era a mesma coisa que olhar para a certidão de nascimento literal de uma nação inteira. O texto documenta um evento histórico virando um rito eterno, um código contínuo de independência. É a virada exata de uma força de trabalho cativa e escravizada para um povo independente e organizado. É o momento em que a identidade de escravo é apagada e a de cidadão é escrita. Passo 2. Reescrevendo o tempo. Isso ilustra brilhantemente uma quebra de paradigma absoluta. Pensando bem, no mundo antigo, quem controla o tempo controla o povo. O Império Egípcio baseava a percepção do tempo nos anos de reinado do faraó e naquelas cheias e colheitas do rio Nilo, ou seja, era o relógio do opressor. Mas aí, o texto apresenta o primeiro ato subversivo massivo dessa história. Ele institui um calendário totalmente novo. O mês da primavera de Abib, que depois virou Nisan, passa a ser o primeiro dos meses. Com isso, a jurisdição temporal egípcia simplesmente desaparece. Viver sob o tempo do império foi trocado por viver no ritmo da redenção. É uma declaração psicológica gigantesca de que o império não dita mais quando o ano começa ou termina. Passo 3. Uma afronta teológica. O que nos leva para o símbolo central de todo esse evento, o sacrifício. E para entender bem isso, a gente precisa enquadrar esse ato não apenas como religião, mas como uma ruptura cultural de extrema coragem. A grande pergunta que fica ao ler os textos antigos é: por que sacrificar especificamente um cordeiro ou um cabrito para esse ritual? Dá para imaginar o nível de tensão no ar. Havia um detalhe sensorial inegável rolando: o cheiro de carne assando, flutuando pelo ar egípcio, vindo justamente das casas de quem era escravizado. A resposta para a escolha desse animal está na própria estrutura de poder do Egito. Sacrificar, assar e comer a carne de um carneiro ali, publicamente, era um insulto direto, uma verdadeira alta traição contra a religião de Estado egípcia. Porque os carneiros não eram só bichos, eles eram representações extremamente sagradas de divindades poderosas do Estado, como Amon-Ra e Knum. Comer esse animal de forma cerimonial era provar para o sistema que os deuses egípcios eram impotentes para defender até os próprios símbolos sagrados deles. Além dessa afronta, o texto detalha a marcação dos umbrais das portas com sangue. Na cultura antiga, a porta era a zona de transição da casa, que geralmente era protegida por feitiços e amuletos egípcios. O sangue entrava aí como um sinal palpável de um sacrifício substituto. Ele mediava a proteção, desbancando completamente a magia egípcia. E, como um fato histórico muito interessante, referências em textos cristãos bem posteriores traçam um paralelo direto com isso, apresentando a figura de Jesus como o Cordeiro Pascal sem defeito, oferecendo exatamente esse mesmo tipo de mediação substitutiva. Passo 4. O sabor da pressa. Agora que a ruptura teológica já está armada, a gente precisa dar uma olhada no cardápio daquela noite da partida. Esses detalhes sensoriais não foram acidentais, eles serviam para reforçar, mental e fisicamente, a mudança da escravidão para uma liberdade nômade. É fascinante ver como a própria comida funciona como um memorial físico. O pão sem fermento, por exemplo. Ele não mostrava só a pressa literal de uma fuga iminente sem tempo para a massa crescer. Ele significava deixar a velha corrupção do Egito para trás. E detalhe, o fermento foi mais tarde usado como símbolo de pecado e hipocrisia lá no Novo Testamento cristão. Junto com o pão, tinha um sabor intenso da chicória e das ervas amargas, que forçavam a memória física do trauma, um lembrete de que a servidão foi amarga de verdade. Por último, a carne assada sobre o fogo. Ela não foi fervida naquelas panelas típicas de cidades estabelecidas.
foi assada, já revelando o retorno imediato ao método de sobrevivência de pastores nômades errantes pelo deserto. Passo 5. O julgamento dos deuses. Tudo isso prepara o palco para o clímax absoluto da narrativa, a famosa 10ª praga. O texto traz uma declaração de intenções impressionante: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A escala dessa frase é absurda de grande. Fica claro que não se tratava só de libertar escravos, mas de promover um desmantelamento sistêmico e direcionado de todo o panteão divino do império. Para entender o peso disso, a gente precisa saber que o pilar de toda a sociedade egípcia era um conceito chamado Ma'at, basicamente a ordem cósmica e a estabilidade. O faraó era a garantia de que o caos não ia engolir o mundo, especialmente mantendo a sucessão ininterrupta da linhagem dele, que era considerada divina. Quando acontece a morte do primogênito do faraó, o Ma'at simplesmente entra em colapso total. Isso provou, de um jeito devastador, que os deuses egípcios não conseguiam proteger nem mesmo a linhagem real divina que, em tese, sustentava o universo deles. E, em contraste direto com esse colapso do Ma'at, os textos apresentam a figura de YNHH agindo como o Goel. Historicamente, no direito do Antigo Oriente Próximo, o Goel era o resgatador. Aquele parente que pagava o preço exigido para libertar familiares que tinham caído sob a posse ilegal de outro senhor. Essa figura representa o pagamento do preço máximo para emancipar os israelitas, tanto no sentido legal quanto físico. Passo 6. A grande fuga. Finalmente, a gente chega na resolução. Depois de reescrever o tempo, desafiar os deuses e fazer a ceia da partida, temos a movimentação física saindo da zona urbana do delta do Nilo, especificamente de Ramessés, rumo à liberdade incerta do deserto em Sucote. E olha, é crucial notar quem exatamente saiu marchando de lá. A fonte usa o termo Erev Hav, que significa uma mistura de gente. Ou seja, Israel não saiu como uma etnia única e pura. O que se formou ali foi uma verdadeira coalizão de libertação. Outros semitas, líbios oprimidos e até egípcios de classes mais baixas aproveitaram a brecha no sistema opressor e se uniram à grande fuga. A fonte também bate o martelo num número monumental para a história, 430. Essa é a contagem dos anos de servidão amarga e de trabalho compulsório não remunerado que a população escravizada suportou no Egito. E o ponto crucial aqui é entender um detalhe que às vezes passa batido. O pedido de ouro, prata e riquezas aos egípcios bem na hora da saída não foi um saque aleatório, de jeito nenhum. O texto enquadra isso como a liquidação de uma dívida trabalhista gigantesca. Toda aquela riqueza adquirida funcionou como um acerto de contas de 430 anos de salários atrasados. Era o capital exato que eles precisavam para financiar a nova economia nômade deles. Só para resumir, a escala dessa operação era colossal. Cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, saíram de lá. E o texto enfatiza que eles não saíram como fugitivos desesperados, mas organizados como um exército. Curiosamente, tem uma instrução literária genial ali: não quebrar nenhum osso do cordeiro consumido. Além de representar a unidade da comunidade, isso formou outro paralelo teológico posteriormente referenciado nos textos cristãos sobre a crucificação de Jesus, uma coesão literária notável atravessando os séculos. O que nos deixa com uma pergunta final excelente para digerir. Afinal, onde começa a verdadeira independência? Ela é só uma mudança de geografia ou será que ela começa com a reescrita completa do tempo, da dieta e das alianças divinas de uma nação? Como a gente pôde ver nessas fontes, quebrar as algemas mentais e culturais de um império dominador provou ser um passo absolutamente vital para alcançar a verdadeira liberdade. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.